Em instantes, mais um episódio do Escuceucast, que tem apoio de Loja Ascadoro, no centro de Bento Gonçalves. Ourives, Casa dos Reparos, tudo para reforma, construção e decoração. Rede de Hotéis da Londer, muito mais do que uma rede de hotéis. Parque Internacional de Esculturas Domadores de Pedra, um museu a céu aberto para explorar cultura, arte e história. Star e Arte, móveis e decorações. Milani Automóveis, segurança, transparência e qualidade. Globo Esportes, originais em tudo. Olá, eu sou Moisés Escucel e este é o Escuceucast. Que prazer ter você aqui conosco em mais este episódio. Antes de mais nada, eu quero te pedir para curtir, comentar, compartilhar e se inscrever nas redes sociais do Escuceucast. É desse jeito, é dessa forma que você vai ficar sempre atualizado de todo novo conteúdo que nós disponibilizarmos. E é o que eu sempre digo, aqui nós temos convidados legais com assuntos especiais e você fica sabendo de muitas histórias. Histórias de motivação, de superação, enfim, histórias que vão te inspirar a passar talvez por aquele momento um tanto quanto difícil, penoso, que você acha que muitas vezes não tem saída. E às vezes aqui a gente ouve cada história muito legal e certamente essas histórias vão te inspirar. E a minha convidada de hoje é uma corretora de imóveis, ela é apaixonada por Jesus. Mãe, esposa, dedicadíssima em tudo que faz. Juliana Ramos. Que prazer te receber aqui. É um prazer, Moisés, estar aqui e compartilhar um pouquinho, né, de tudo que nós vamos conversar aqui com o pessoal que com certeza acompanha teu podcast. Legal, Juliana. Tu sabe que vocês, na verdade, sabem que eu descobri a Juliana nas redes sociais. Tem uma maneira muito legal, assim, de apresentar o negócio dela, de falar sobre Cristo, falar sobre a família. E eu fui ali na internet pesquisando, encontrei a Juliana e decidi convidar ela para vir aqui contar um pouquinho dessa história, né? Que começou já há bastante tempo. Ela me disse algumas coisas em off aí que me surpreenderam, do tipo, ela já vendeu mais de 1.000 imóveis, é isso mesmo? Isso, nesses 10 anos de corretagem, mais de 1.000 imóveis. Poxa vida, chegou num mês vender 14. Isso. É quase 1 a cada 2 dias, olha. Bastante, era um ritmo de conversão, assim, extraordinário e fora do comum. Certo. Tu é proprietária da Imóvel Bento, junto com teu esposo Adriano, é isso? Isso, da Imobiliária Imóvel Bento. Nós ficamos localizados ali no centro, bem na Galeria Central. Então, fácil acesso aí ao pessoal que tiver interesse em conhecer o nosso jeito de trabalhar. Legal. Mas me conta, como é que começou a tua história com venda de imóveis? Já faz muito tempo? Foi teu primeiro emprego, digamos assim, a tua primeira área de atuação? Ou começou de outra forma? Não, então eu me formei no magistério. Tu é natural de Bento, né? Sou natural de Bento, me formei no magistério na turma 98, 99 e fiz na época um concurso público prefeitura, né? E passei, só que não era exatamente o que eu queria. Você então, chegou a atuar como prof? Não. Eu atuei na biblioteca pública. Na época, né? Não atuei como prof, não, eu fiz o estágio, não senti que era o que eu queria e comecei a trabalhar já com pessoas em atendimento ali na biblioteca pública e sempre fui trabalhando na área comercial. Mudei para a Grande Porto Alegre para tentar estudar e continuando aí comecei a trabalhar de representante comercial na área de abrasivos e trabalhei a vida inteira. E eu caí aqui em Bento de novo porque minha família permaneceu aqui quando eu fui morar na Grande Porto Alegre. 2014, nós decidimos voltar para Bento, eu trabalhava ainda como representante comercial e veio uma crise no metal mecânico junto com o meu pai na época que ficou doente. Então, eu não tinha tempo como representante de almoçar com a família, de cuidar dos filhos, meus filhos eram pequenos. Para te ter noção, a única refeição junto que nós fazíamos era final de semana.
E para mim isso não estava legal. Então, naquela época, lancei meu currículo e assim, deu 2 dias, já me ligaram. Chamaram rapidão? Já me ligaram. Teve algum segredo para te chamar rápido assim? Olha, me contou isso. A pessoa que me contratou me falou que na época o que chamou a atenção foi a foto do currículo eu estar sorrindo, que mostrava nitidamente que eu nunca tinha feito currículo. E ele me chamou e eu fui contratada para trabalhar na área administrativa e financeira da imobiliária, que hoje ela é do Adriano e minha. Na época, já no primeiro mês, eu me envolvi nas vendas, nos atendimentos, já fiz 2 vendas de imóveis, e a partir dali, todo mês, começou 3, 4, 5 vendas, até que, na época, a imobiliária, ela desfez a exclusividade que tinha com uma outra imobiliária, né, porque ela era imobiliária e incorporadora. E fiquei somente eu atendendo, eu e um outro colega, a venda dos imóveis. Então, teve meses que eu vendi 14 imóveis. Poxa vida. E aí, na época, o meu gestor dizia, Juliano, o que tu faz? Eu sempre coloquei, gente, que quando eu entrei no mercado de corretagem, eu percebi que eu não estava só ganhando dinheiro. Eu ajudava as pessoas a conquistar algo que para elas era impossível até então. Então, me lembro que um dia ele chegou para mim e disse assim, Juliana, eu não sei o que tu está fazendo, mas está dando certo. E eu falei para ele, olha, é Deus. Deus coloca as pessoas na minha frente e eu simplesmente faço o meu trabalho. Porque a gente sabe que 14 imóveis no mês, talvez há pessoas que não vão nem acreditar nisso, mas houve conversões. Agora, nesse último empreendimento que nós estamos trabalhando, eu tive 16 vendas, né, dentro de um mês. Então, são números que expressam não um resultado de uma pessoa, é um propósito de vida. Eu sempre falo para todo mundo, eu sou apaixonada por vender imóveis, porque diretamente eu consigo transformar a vida das pessoas. Elas realizam o sonho de ter um lar. Imagino. Quando tu fala que é Deus, né? Qual é a tua forma, assim, de inserir Deus no teu dia a dia? De inserir não, porque Ele está presente sempre, né? Mas o que tu faz? Como é que tu começa o teu dia? Como é que tu termina o teu dia? Dentro dos teus negócios, como é que Deus está presente na tua vida? Sim, Moisés, falando um pouquinho da minha história com Deus. Eu nasci praticamente dentro de um lar cristão, que confiou sempre em Deus, né? Sempre teve orações, mas até 3 anos atrás eu era uma pessoa religiosa. Eu não era alguém que amava Jesus, confiava em Jesus ou conversava com Ele como a gente está conversando aqui. E há 3 anos atrás eu realmente vejo para minha vida que eu tive um encontro real com Deus por situações pessoais que a minha família passou. E naquela ocasião eu passei a ter Jesus como meu amigo. E como tu colocou, como é que começa o meu dia antes de eu levantar da cama, assim, Deus sabe, eu já digo obrigado, Jesus, por mais um dia poder acordar. Porque não são todas as pessoas que têm a oportunidade de acordar todos os dias, né? Findou o dia, Jesus, obrigado pela oportunidade desse dia. E às vezes até eu e meu marido estamos deitados ali, Jesus, obrigado por essa caminha quentinha. E não são todas as pessoas que têm. No trabalho, eu sempre coloco para toda a nossa equipe, nós somos hoje 4 corretores, né? E vai fazer uma venda, vai fazer uma visita, apresenta para Deus isso. Porque Ele Ele tem o controle de todas as coisas. E se nós fizermos com amor, mas especialmente como se fosse para Deus, o resultado ele é diferente do que aquele resultado que eu acho que eu posso, que eu consigo, que eu tenho capacidade. A gente inicia o nosso dia no imobiliário com uma oração. Vai ter reunião sobre alguma situação, algum assunto, a gente faz uma oração. E eu falo para os meus filhos também, na vida em geral, Deus está no controle de tudo. Se eu conseguir vender, que bom, Deus me abençoe. Se eu não conseguir vender, talvez não era o momento daquela pessoa comprar, ou eu tenho que me empenhar um pouquinho mais para conseguir uma forma de ajudar, porque chega pessoas para mim, tem o caso até de um dos últimos vídeos que eu coloquei, de uma cliente, nós não colocamos de todos, nós colocamos alguns específicos, né, aqueles que permitem também, que ela chegou na imobiliária para mim, ela disse, Juliana, eu sou sozinha, tenho 2 filhos, não tenho entrada, não tenho dinheiro para documentação, mas eu quero realizar o sonho da casa própria, porque
para imaginar a pior casa que tem em Bento, a casa mais velha, que não tem porta, não tem banheiro, não tem nada. Essa é a minha casa. Aí eu olhei o contra-cheque dela, R$2.100. E eu falei para ela, como o vídeo está, né, na internet, eu olhei para ela e disse, Andréia, tu acredita em Deus? Ela disse, acredito. Então começa a conversar com ele. Porque eu não vejo como eu te ajudar. Eu não vejo como eu te ajudar a realizar esse sonho, porque tu não tem o mínimo de ferramenta para eu realizar meu trabalho. Mas Deus pode realizar o impossível. E o vídeo da realização desse sonho, ela conseguiu comprar, está no meu canal, no meu Instagram, né? Que nós buscamos, procuramos e conseguimos um imóvel para ela com essa renda, com essa condição, e deu tudo certo. Tu sabe que eu também sou uma dessas pessoas que confia e acredita em Jesus e que coloca em todos os meus dias Deus à frente de tudo. Antes de acordar, eu entrego minha vida a Jesus, digo, cara, toma conta, me ajuda, toma conta do meu dia, que o Espírito Santo ande comigo onde quer que eu vá, que proteja a minha família, proteja os meus filhos e que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos para que outras pessoas venham a te conhecer. E isso tem me permitido, Juliana, me aproximar de pessoas que nem tu, que nem outras tantas pessoas que no dia a dia a gente convive e às vezes eu paro e fico pensando, poxa, depois que eu passei a conhecer Jesus, depois que eu passei a entregar minha vida para Ele, parece que as pessoas que não me faziam bem, elas foram naturalmente se afastando e a gente começa a atrair pessoas que pensam ou que andam nos mesmos caminhos que nós andamos, né? Muito bacana te ouvir falar isso, né? Esse teu testemunho, porque isso realmente comprova que o cara lá de cima está sempre do nosso lado, sempre nos ajudando, sempre atuando. Conecta né? As coisas, aí, né? É isso aí. Ele conecta de uma forma Tu é batizado há bastante tempo ou não? Eu sou batizada desde os meus 15 anos. Ah, bem jovem. 15 ou 16 anos, assim, e dessa história toda, assim, eu tive algum tempo afastada por situações realmente, assim, que às vezes a gente deposita a nossa confiança ou até mesmo a nossa fé em pessoas. E aí pessoas falham, eu falho, você falha, né? Nós não somos perfeitos. E aí nisso eu andei algumas épocas, assim, da minha vida longe, outras mais perto, mas sempre crendo que Deus foi quem criou todas as coisas estão nas mãos dele, mas eu percebia que assim, no momento do desespero, eu me desesperava. Eu não tinha um refúgio, eu não tinha a fé de acreditar que o impossível podia acontecer. E essa minha fé foi muito sacudida quando meu pai veio a falecer, porque quando meu pai ficou doente, aí eu me agarrei, assim, eu imaginava que eu tinha me agarrado em Deus com todas as coisas, com toda a minha força, assim. E ele, depois de 2 anos e meio, teve câncer, ele veio a falecer. E aí as pessoas falavam em salvação, isso me dava uma raiva interna. Parece que é assim, que não tem nada a ver, tu ama Jesus e tu sente assim, porque eu pensava, tem tantas pessoas ruins na Terra, por que Jesus levou meu pai, né? Meu pai. E aí começou um processo de eu entender que mesmo quando nós estamos em Deus, quando nós estamos em Cristo, pode ser que não saiam as coisas do jeito que nós imaginamos. É isso aí. E mesmo quando não dá certo, Ele permanece conosco. É isso aí. E eu percebi agora, nesses últimos acontecimentos aqui no nosso estado, que eu consegui estender esse ensinamento para muitas pessoas, porque muitas pessoas me questionavam, Ju, cadê Deus? Pessoas que a gente ajudava, levava alguma coisa, por que Deus permitiu isso? Eu disse, gente, não responsabilizem Deus por situações que acontecem, tudo está sob o controle dele, tá, mas tem influências de outros aspectos, e mesmo não dando como nós desejávamos, mesmo pessoas que perderam familiares queridos, né, não deixem Deus, nesse momento, ele vai vir, ele vai te abraçar, ele vai acalmar teu coração, ele vai trazer aquela paz que a gente fala tanto, né? A paz que excede o entendimento. É nessas horas que nós temos que ter, e a gente só passa a ter essa paz quando realmente a gente conhece Jesus. É verdade. Quando a gente não deixa o desespero tomar conta, né? Tá certo. Então é bacana ouvir esses testemunhos, até porque normalmente a gente vem aqui e conversa com pessoas sobre determinados assuntos, né? Mas querendo ou não, Deus está presente em todos, né? Verdade. Mesmo quando às vezes as pessoas não acreditam em Deus, né? Ele está ali. Eu costumo dizer que ele está ali do lado. Cara, a hora que tu precisar dele, ele vai te estender a mão. Mas se tu não procura, né? Às vezes a pessoa que não procura não tem a noção disso, né? Mas me conta,
muito difícil o mercado de imóveis em Bento. Como é que está? Em Bento, é no estado, é no país, é a situação atual? O mercado de imóveis, ele tem muitas pessoas que dão opiniões sem conhecimento, né? Desde a valorização de um imóvel, que financiar vai pagar juros para banco. De forma geral, economicamente falando, o mercado de imóveis de Bento ele está em crescimento. Está em crescimento desde a pandemia, no entanto, que a gente pode observar a alta dos preços dos imóveis aqui em Bento, a valorização que tem sido desde um imóvel que é beneficiado dentro dos juros do Minha Casa Minha Vida, tem imóveis de alto e médio padrão, ele tem valorizado, e o imóvel é um investimento que você nunca vai perder aquele recurso que você investiu. Ele sempre vai continuamente valorizar. Eu sempre comparo com os clientes, assim, você tira um carro zero hoje da concessionária, a gente teve aí uma época que a FIP aumentou, né, que todo mundo gostou, mas naturalmente tirou da concessionária, ele já está valendo menos do que estava lá dentro. O mercado de imóveis, você compra um imóvel hoje, espera passar um tempinho, especialmente se for na planta, ele está valendo muito mais. Assim, por exemplo, nós vamos entregar o empreendimento agora, que é beneficiado dentro do Minha Casa Minha Vida, entre setembro e outubro, que os clientes pagaram em torno de 170 mil. E os apartamentos prontos agora na entrega estão valendo em média de 280. Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. Porque hoje a faixa 3 vai até 350 mil, né, Moisés? Então, o de alto padrão, na mesma situação, se você investe num imóvel que está na planta, começando aquele projeto, às vezes a obra nem iniciou ainda, o que você vai ter de valorização, ele pode chegar a 30% do preço do imóvel. Então, é algo bem significativo. Hoje, algumas pessoas no mercado de médio e alto padrão estão um pouco reativas na compra de imóveis porque a questão da Senic está dando uma valorização legal para quem está com recursos investidos, né, em outros fatores. Mas, baixando isso da Selic, vai voltar o imóvel sendo um campo de investimento que todo mundo olha e observa com um certo carinho, um certo apreço, porque é uma rentabilidade muito rápida, né? Você está me dizendo que o foco de vocês hoje da Imóvel Bento, teu, do Adriano, enfim, dos colaboradores, é imóveis de médio e alto padrão, é isso? O foco principal, digamos assim. Hoje nós migramos, nós nascemos, a imobiliária nasceu trabalhando exclusivamente dentro do Minha Casa Minha Vida, tá? Nós não vendíamos na época imóveis prontos, nós vendíamos só imóveis na planta, as construtoras nos contratavam com exclusividade para vender unicamente seu prédio. Então, nós vendíamos desde a primeira até a última unidade de determinados empreendimentos aqui em Bento. Vindo pandemia, ali meados de 19 e 20, surgiu interesse e a visão que nós poderíamos vender imóveis prontos. Minha Casa Minha Vida também. E começamos a efetuar esse trabalho. E agora, já no meio da pandemia, surgiu situações de clientes assim que o pessoal ficou mais em casa, perceberam os espaços que precisavam, e aqueles clientes que nós tínhamos vendido o seu primeiro imóvel do Minha Casa Minha Vida, eles nos procuraram: Juliana, eu preciso de um apartamento maior, eu quero comprar um apartamento um pouco melhor, vocês também trabalham? E nós observamos que nós poderíamos migrar de mercado, porque às vezes não, estava confortável naquela zona, naquele produto que nós conhecíamos. Aí começou todo um trabalho de nós conhecermos um produto novo, que é diferente do vender médio e alto padrão do que vender Minha Casa Minha Vida, porque o Minha Casa Minha Vida, o cliente compra, na maioria das vezes, o que cabe dentro do bolso dele, porque é o primeiro apartamento... Por causa daquela moça que tu falou anteriormente. Exatamente, ali, né? É o que cabe no bolso dentro das condições financeiras. Já médio e alto padrão, o cliente tem uma perspectiva de escolha muito maior. Aí não vai ser o que cabe no bolso, é o que vai atender às necessidades reais daquela família ou daquela pessoa. Então, hoje nós estamos, sim, migrando com atendimento direto. Os produtos que nós fizemos, os vídeos e postagens, eles estão enquadrados dentro do médio e alto padrão, porque hoje o nosso serviço eu sento com o cliente, eu não vou sair disparando um monte de imóveis para ele ver, para ele visualizar, eu vou sentar com ele e entender qual é a tua necessidade. Por que tu está comprando um apartamento em Bento? Por que tem que ser no bairro São Francisco? E aí você vai me colocar todas as suas necessidades, se é acessibilidade, escola dos filhos,
próximo do trabalho, várias situações, e ali a gente vai fazer vai separar alguns imóveis que vão se enquadrar dentro do que você está precisando hoje, vou te apresentar. Fechou, é o que você procura, dentro do preço, parcela. Nós fizemos todo o acompanhamento, Moisés, desde essa análise realmente de que perfil de imóvel você precisa, acompanhamos no financiamento no banco, independente do preço do imóvel que você estiver comprando, se for de 200 mil, se for de 3 milhões, nós acompanhamos todo esse processo até pós-entrega das chaves, pós-finalização do processo no registro de imóveis. Por isso, como eu te falei, 95% hoje dos meus clientes são indicação. Quando você hoje tem, por exemplo... Um bom atendimento, né? Atenção. É muito mais do que uma venda, né, Juliana? É muito mais. Você na verdade, está vendendo, mas está vendendo muito mais do que o imóvel. Está vendendo satisfação, qualidade de vida, enfim, né? Exatamente. E hoje, quando você tem um especialista, por exemplo, você tem um neuro que você confia plenamente nele. Qualquer dor de cabeça que te der, tu não vai sair no Google pesquisando, tu vai direto ligar para aquele neuro que é da tua confiança. É isso que nós estamos tentando criar com os nossos clientes. É um especialista, pessoas que estão há mais de 10 anos, tanto o Adriano quanto eu estamos há mais de 10 anos no mercado, a equipe também é uma equipe que tem sido treinada no nosso perfil de trabalho. Então, hoje o nosso slogan, eu posso dizer assim, compre com um especialista, porque... Legal. Corretores todos vão ter o sol nasce para todos, vão ter as suas oportunidades, mas especialista, quando você realmente tem um problema que você precisa tratar com alguém que tem conhecimento de causa, você não vai fazer uma cirurgia ou deixar um filho seu fazer uma cirurgia com alguém que se formou ontem. Você vai procurar alguém que já tem uma experiência, já pode te dar algum respaldo sobre isso, né? Legal, bacana, muito bacana, sim. E me diz uma coisa, você tem situações que, claro, você deve conhecer ou deve lembrar de pessoas que iniciaram comprando o primeiro imóvel, né? Saindo lá, como tu falou, da moça que a casa dela não tinha as mínimas condições de ter uma vida legal, comprou seu primeiro apartamento. Mas casos como esses, mas em que a pessoa iniciou comprando um pequeno imóvel e que foi melhorando de vida e que comprou um segundo um pouco melhor, daqui a pouco até um terceiro. Deve ter situações assim. Isso deve dar uma realização pessoal na gente, né? Muito bom. Esse crescimento das pessoas, né? É muito bom. Por isso que, se você olhar, hoje não tem mais, mas quando a gente estava na sala antiga, tinha bem grande, assim, escrito, fazendo amigos, realizando sonhos. Porque tem clientes que se tornam amigos, que a gente vai jantar na casa dos clientes. Pô, legal. Essa semana mesmo, nós estávamos conversando com um cliente, eles estavam marcar um churrasquinho lá em casa para vocês poderem sentar e conversar no apartamento que ele comprou da gente. Que bacana. Então, isso é algo que é muito legal. E clientes que começaram comprando um apartamento de 1 dormitório, venderam ele conosco e compraram um de 2, agora migraram para o de 3. Então, a gente acompanha, tem famílias que a gente vendeu para todo mundo da família, vendeu para a mãe, para o filho, para o tio, e eles vão indicando, cara, fulano falou que conseguiu que tu fizesse o negócio para ele. Assim como eu tenho clientes também que chegam e falam assim, mas Juliana, eu tenho um apartamento de 300 mil e ele está quitado, eu posso usar ele na compra de outro imóvel? Claro que pode, mas eu fui falar com alguns corretores e eles me falaram que eu tenho que vender primeiro para depois ir conversar com eles, porque a ideia desse cliente é migrar para um de 600, 700, 800 mil, né? Ele tem 300 mil na mão de entrada. E eu disse, cara, não, com a gente não. Pode deixar que nós vendemos o teu apartamento de 300 mil e tu vai comprar o teu apartamento de 600, 700. E agora, finalizou a semana passada, a cliente vai assinar essa semana a compra do apartamento que é no valor superior a 600 mil, que ela chegou para mim bem assim, Juliana, eu não tenho pressa, eu tenho um apartamento que nós compramos há tempos atrás, ele está quitado, e é o primeiro apartamento deles, na faixa aí de 300 mil, vamos devagarinho ver o que a gente consegue. E o cliente com renda, com condições, estabilizado financeiramente. Daí o primeiro passo que eu coloquei para ela, vocês têm algum limitador de parcela que vocês gostariam desse novo imóvel? O que nós tivermos condições de pagar, nós imaginamos que fique ali entre 3 a 4 mil. Isso dá 400 mil reais de financiamento, certo, mas aí mais a entrada eu já somo. 700 mil é o limite desse cliente. Consegue fazer essa projeção
sabendo o quanto eles querem gastar na parcela. Exatamente. Então, nós fizemos todo esse trabalho porque, na maioria das vezes, o cliente sabe que ele quer trocar, ele sabe que tem uma renda ali de 15, 20 mil reais, mas ele não tem noção como ficaria a parcela, quanto ele conseguiria financiar, quanto seria de juros que ele vai pagar, como funciona a amortização. Eu tenho, por exemplo, esses clientes, eles tinham 60 mil de FGTS, mas eles tendo um imóvel no nome deles, eles não podem usar FGTS na compra do novo. Então, tudo isso nós organizamos para o cliente. Mas, resumindo essa história, deu 30 dias, nós vendemos o apartamento que eles tinham, e olha que eles já estavam tentando a compra desse outro imóvel há mais de 2 anos. 30 dias nós vendemos o apartamento que eles tinham na faixa de 300 mil, eles já escolheram um apartamento na faixa aí dos 700 mil, realizaram os 2 negócios em 30 dias. Aí, a partir daí, começa um trabalho realmente de quem é especializado, da gente desenrolar esse negócio. Primeiro, vamos finalizar um negócio para depois assinar o outro, mas nesse mesmo tempo, a gente amarra os 2. Por isso que nós temos um serviço jurídico também especializado, que é contratado para cuidar de toda essa parte. E um detalhe também legal é que esses clientes também chegaram de indicação. Então, todos os casos que eu vou te dar aqui são clientes que, assim, os clientes que normalmente eles me chamam nas redes sociais sem ser indicação, eu transfiro para minha equipe. E o pessoal que me indica, eu comprei com a Juliana, o pessoal me indicou, fulano comprou contigo, eu queria também ver, esse pessoal eu atendo de perto. Porque foi resultado de um fruto lá atrás, né, de outros trabalhos. E tem sido muito gratificante, até esse pessoal que vai assinar essa semana, acredito que nos próximos dias nós vamos rodar um videozinho com eles também, mostrando e conversando a respeito disso, né? Legal. É o encontro, como dizem, né, da fome com a vontade de comer. O cara que quer comprar, né, e que tem aquele desejo de melhorar, de mudar de padrão, né, e procurar alguém que quer vender, que sabe atender. Acho que muito está nisso, né, no tu atender bem, dar atenção, não ser, como nós falamos anteriormente, simplesmente uma venda, né, por vender. Até porque se fosse isso, quando ele te procurou lá, não, primeiro vende o teu apartamento, depois tu vem aqui e a gente conversa, né? Exatamente, porque assim, o que acontece, mas como nós somos especialistas no primeiro imóvel, a gente tem uma grande gama de clientes que estão procurando o primeiro imóvel. Então, esse cliente que chega até nós, aí para comprar um imóvel até 350 mil, na maioria das vezes ele chega até nós e a primeira coisa que eu faço é aprovar o crédito dele. Porque é um cliente que não vai ter muito recurso para escolher muito, e às vezes entrou o imóvel, está dentro daquilo que o cliente procura, ele já efetua a compra. Por isso que esses imóveis até 350 mil nós vendemos muito rápido. Os clientes já estão esperando que o crédito aprovado e a negociação é muito rápida. Aí, a partir daí, os clientes que é um imóvel acima de 350, existe toda essa pesquisa que nós conversamos, porque o cliente vai chegar para mim e vai dizer assim, Juliana, eu tenho uma renda de 3 mil reais e eu quero um apartamento de 3 dormitórios e tem que ter suíte. Eu vou ter que trazer esse cliente para a realidade dele, colocar que ele não tem condições agora de comprar esse apartamento. Agora ele vai ter que comprar um apartamento de 2 dormitórios e que, na maioria das vezes, não vai ter suíte. Eu acho que eu vi, se eu não me engano, eu vi no teu perfil no Instagram um vídeo e que tu fala que alguém chega e quer uma cobertura e tem 300 mil. Não dá. Tem que fazer a pessoa entender também que não dá, né? Porque... Até para que ela daqui a pouco não se embrete e vá para um negócio que financeiramente daqui a pouco vai dar um problema ali na frente, né? Quantas? Eu atendi muitos clientes, eu atendi, por exemplo, clientes que deram a entrada da vida em empreendimentos que não saíram do papel. Qual seria o erro aí? Tu não ter, a imobiliária não ter assessoria jurídica, o cliente não conhecer o profissional, não saber se o profissional que ele está comprando realmente é especializado ou se pelo menos tem o Cresci. Então, são situações mas também acontece ao contrário. Esse caso que eu falei agora dos clientes que chegaram com um apartamento quitado de 300 mil, eles achavam que eles tinham condições no máximo de comprar um imóvel de 450 a 500. Eles compraram bem mais caro, porque a gente consegue demonstrar por A mais B para os clientes que eles têm condições de mais, ou que eles não têm condições de tanto. Mas, graças a Deus, na maioria das vezes nós temos êxito. Tem clientes que eu atendi lá em 2016, 2015, que até hoje não compraram imóvel, porque eles estão sonhando ainda com a mosca branca, no sentido assim, eu quero algo muito bom. Só que se tu não tem condições de comprar algo muito bom, tu tem que comprar o que vai caber no teu bolso, né?
Como carro, teu primeiro carro foi um carro zero? Na maioria das vezes, todos nós não. Foi o carro aquele que talvez a gente não queria nem que os amigos vissem com vergonha, né? Mas ele andava e nos locomovíamos nele. E com o passar do tempo foi melhorando. E com o imóvel é a mesma coisa. Às vezes a gente tem que comprar o que cabe no nosso bolso e depois nós vamos mudando. E é uma satisfação. Às vezes eu vejo pessoas que compram seu primeiro apartamento comigo, muitos jovens esse ano compraram 18, 19, 20 anos, os pais ajudando, dando aquela ajudinha na entrada, né, nos recursos iniciais. Eu converso com eles daqui 3 anos, com 20 anos, 21, 22 anos, vocês vão estar com o apartamento de vocês. É algo que na nossa época, na minha época pelo menos, não existia. Isso era muito mais caro, muito mais difícil de conseguir. O meu filho... eu tenho meu filho com 18 para 19 anos. É o mais velho? É o mais velho. Quando ele fez 18, ele falou, vou comprar meu carro. Aí eu coloquei para ele, tu vai morar dentro de carro? Daí ele ficou me olhando e disse, não, tu vai comprar teu apartamento. E ele comprou o apartamento dele, na planta também, mas comprou o apartamento dele. E eu vejo que hoje muitos pais motivam a isso. E é algo que o meu trabalho, se eu não fizesse isso, é aquela coisa, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Dentro da nossa casa, a gente tenta alinhar com tudo que nós estamos falando aqui, tanto em Deus quanto no ramo imobiliário, a gente tenta trazer tudo isso alinhado. Claro, sem dúvida, sem dúvida. E me diz uma coisa, tu falou muito da pessoa que compra o primeiro imóvel ou o segundo imóvel, né? Enfim, ou que troca de imóvel. E nós temos muitas pessoas que te procuram buscando o imóvel como um investimento, ou seja, já tem um apartamento, quer comprar mais um ou mais 2, ou comprar, sei lá, 3, 4 na planta, para investir, para fazer girar, para depois vender. Tem muito disso. Começou E aí só para concluir, eu não estou falando daquele investidor contumaz, aquele que seguidamente tem muita grana e compra vários imóveis ou que investe até na construção, mas daquele que começou com o seu apartamento, que decidiu comprar o segundo para alocar ou sei lá, para Airbnb, alguma coisa assim. Tu tem muito disso também? Não temos muito, mas começou a ter, porque como eu conversei contigo ali nos bastidores, nós éramos vistos aqui em Bento como uma imobiliária que poderia vender somente o primeiro imóvel. Era o primeiro nome também, né? Isso, e o nome era Primeiro Imóvel Bento. Então as pessoas já ligavam e o primeiro imóvel não é o primeiro imóvel, eu não posso comprar com eles. E aí nós percebemos isso e mudamos para Imobiliária Imóvel Bento. E aí começou a ter esse perfil de situação, a pessoa comprar imóvel para investimento, mas eu não tenho hoje clientes que trabalham com grandes recursos, vou comprar 10 apartamentos, vou comprar esse nível de investidores, nós não trabalhamos ainda, imagino um dia chegarmos lá. Mas nós trabalhamos sim com aquele cliente que tem um recurso, já tem seu apartamento, eu vou comprar mais um para alugar, vou comprar, eu já tenho 2, 3 apartamentos de locação, mora num desses apartamentos que foi comprado lá, primeiramente com Minha Casa Minha Vida, no começo, e agora ele quer ir para um imóvel melhor, mas quer manter os aluguéis. Então, para te ver como o nosso trabalho todo, ele nasce lá daquele cliente que começou pequenininho. Certo. E depois vai crescendo. Tu tem um perfil bem espontâneo, assim, né? Tu te comunica bem, tu fala bem. Os teus vídeos também ali no canal, no teu canal especificamente, são muito... Consegue te expressar muito bem. É só tu que é a garota propaganda da imobiliária aí, o Adriano faz, os outros colegas fazem também? Só eu. Só você. Só eu estou motivando eles a fazerem, né? Estou tentando ver se eles criam coragem, porque como é que nós começamos com a questão dos vídeos, para te entender uma ideia? Lá em 2020, na pandemia, nós começamos a vender os imóveis prontos, né? E nós pensávamos assim, pô, como é que nós vamos apresentar? Só foto não fica legal. E aí nós começamos devagarinho a falar sobre os imóveis prontos e o empreendimento que nós vendíamos na época. E os vídeos ficaram muito ruins. Eu usava aparelho. Eu usava aparelho na época, assim, e ficava muito... Esses não estão mais na página hoje. Eles estão ainda, eu acho que estão ainda, não tirei. E eu vou olhar, não olhei, vou lá. Ficaram muito ruins, assim, era muito mecânico, não conseguia falar com espontaneidade, Mas aí a gente começou a melhorar, devagarinho, às vezes nós levávamos 2 horas para gravar um vídeo de 1 minuto e meio.
debaixo de muita briga, porque eu queria fazer de uma forma, o Adriano queria fazer de outra. E quem é que filmava pra ti? O Adriano. O Adriano filmava. Filmava. E ainda hoje é ele que filma ou não? Depende, depende. Hoje a gente já, dependendo de alguns vídeos que tem drone e tal, aí é o pessoal que a gente contrata. Certo. Mas 99% ainda é ele que filma. E a gente fazia algo assim, nós filmávamos de vários pontos, e ele filmava, dava um passo, ele caminhava e filmava, daí voltava, caminhava e filmava de outro ângulo, e as pessoas, meu Deus, tá muito legal os vídeos de vocês, quem é que vocês estão contratando? Somos nós mesmos, né? Eu baixo de muita briga. Uhum. Depois terminava a gravação, nós pedimos perdão um pro outro, porque era... E ele queria dizer, fala assim, fala assim. Eu disse, não, deixa eu falar do meu jeito, porque se eu não falar do meu jeito, eu não vou conseguir ser natural. E graças a Deus, eu vejo que nós fomos... corretores aqui que motivaram muitos outros corretores começarem a gravar vídeos e divulgarem o seu trabalho dessa forma. Uhum. E eu tenho muito feedback positivo, como esse teu. O pessoal fala, Ju, grava lá, porque eu assisto várias vezes, mesmo que eu não quero comprar, mas eu assisto. Não, tu te expressa muito bem. Isso é bacana. E eu queria te pedir e aí tu já me respondeu, se sempre foi assim ou se foi uma evolução, né? No começo tu sentiu uma dificuldade, porque é bem isso que tu falou. Uma coisa é uma foto, que também é bacana, tu mostrar e tal. Mas outra coisa é tu fazer uma apresentação com vídeo. Isso, né? Eu acho que muito de atrair o cliente para ir conhecer imóvel vem daí também, né? E a nossa visão, porque começamos, porque nós queríamos que o cliente, em primeiro lugar, nós imaginávamos que o cliente iria querer comprar o imóvel se ele se sentisse dentro dele, né? E nós começamos como muitos corretores fazem hoje, né? E aqui tem uma janela, ali tem uma churrasqueira, e tal. Aí chegou um ponto que eu sentei e falei, gente, não é isso que as pessoas querem. Eles estão vendo que tem churrasqueira, que tem janela, que tem... Não, eles querem realmente como se eles estivessem dentro do imóvel, ver aquilo que o coração vê, não o que os olhos estão vendo. Porque quando a gente vai escolher ou planejar o nosso lar, a gente não quer ver o óbvio, porta e janela todo lar tem. A gente quer saber como o nosso coração vai se sentir ali dentro, se ele vai aquecer. E é o que eu falo para meus clientes. Não importa se tu vai visitar 10 imóveis, mas teu coração tem que aquecer quando tu entrar dentro dele. E a gente tenta transmitir isso nos vídeos, né? Muitas que as pessoas sintam o conforto e o ambiente de um lar, independente do preço que eles vão pagar. Porque eu posso ter condições de pagar 200 mil pelo meu lar ou 2 milhões, mas ele vai ser um lar. Eu vou transformar num lar aquele lugar pelo que eu carrego, pela minha essência, né? Pelo que eu vou evidenciar ali junto com a minha família, construir histórias. E eu sempre falo para os clientes que quando eles trazem o seu imóvel para nós vendermos, nós não vamos vender um lugar, a gente está vendendo um ambiente onde foi construída história, onde filhos nasceram, pessoas casaram, e vão para um outro ambiente, como essa família desse casal muito querido que vai assinar o contrato semana que vem no banco, e os filhos cresceram. Tô mudando de saco para mala, que não sei se eu posso contar. Não, claro, pode contar, né? O que tu quiser aqui. A casa é sua. Histórias que a cliente fala assim, Ju, aqui meus filhos nasceram, aqui o nosso primeiro apartamento, a gente fez tudo do jeitinho que a gente queria. Eu coloquei para ela e disse, olha, por que quando tu foi conversar comigo, a primeira necessidade de sair desse apartamento e para um outro é porque teus filhos cresceram. Então agora tu vai construir um outro momento da tua história, nesse novo apartamento, maior, com mais espaço. Teus filhos precisam da privacidade deles agora, porque estão maiores, e tu também vai planejar cada detalhe como tu planejou aqui. Porque a gente se apega naquilo que é nosso, né? Às vezes tem clientes que dizem, eu quero trocar, mas estou pensando ainda. Por quê? Por causa do apego. E aí entra o nosso trabalho de corretores, de mostrar, cara, tu construiu uma história aqui, tu vai construir história ali, tu conseguiu comprar esse, tu trabalhou, batalhou, tu vai conseguir pagar, tu não te preocupa, vai dar tudo certo, tu vai ter toda a assessoria. Porque muitos clientes também chegam e eles têm medo, Moisés, de assumir uma parcela de financiamento. E eu falo de clientes que às vezes têm 10, 12 mil de renda, não é uma renda de um salário mínimo. Eles têm medo de assumir, aí eu coloco, cara, se tá pagando aluguel. Pois é. Tu pode ficar sem pagar aluguel por algum tempo? Não, senão você é despejado. Se tá pagando aluguel, tu vai conseguir pagar a parcela, lança fora esse medo. Teve clientes que nós atendemos que a minha história é muito legal, assim, o pessoal me chamou porque também tinham recebido indicação de outras pessoas que tinham comprado comigo. E eles queriam ver um sobrado. E esse sobrado, aí fui, apresentei, era bem o que eles queriam, o bebezinho era pequenininha.
estava tudo certo para assinar o contrato de compromisso, por exemplo, amanhã de manhã. Aí, de noite, eles me mandam, Juliana, a gente não vai, nós vamos desistir. Aí eu olhei aquela mensagem, não respondi, eu tenho muito disso, eu não respondo assim, não vou olhar. Olhei aquela mensagem, eu pensei, meu Deus, como é que eu posso ajudar eles? Porque é nítido que eles estão com medo. É nítido que eles estão inseguros, e eu não posso, se eu pressionar alguém inseguro, o pessoal larga tudo e não dá continuidade, né? Aí falei com Deus e no outro dia de manhã mandei mensagem para ela, se venham na imobiliária de novo para a gente conversar, antes de vocês tomarem qualquer decisão positiva ou negativa. Aí eles sentaram na minha frente, começamos a conversar e eu perguntei para eles, gente, quantas pessoas da família de vocês têm a casa própria? Aí eles, ninguém, nós seríamos os primeiros. Aí eu percebi o porquê dessa insegurança, da responsabilidade que eles estavam trazendo para eles. Até então, todo mundo pagava aluguel e estava tudo certo. Mas ninguém nunca tinha conseguido comprar o seu primeiro imóvel. E eles se sentiam indignos de serem os primeiros a ter essa concretização. Conversamos, mostrei por A mais B como ficaria a parcela, o crescimento, como a parcela se manteria, como eles poderiam amortizar a parcela com FGTS, tudo isso resumindo, mas no outro dia eles assinaram o contrato. Eles estão morando na sua casa. Então, isso também, nós sermos corretores, nós somos psicólogos, nós somos advogados, né? A gente tem vários vídeos que falam sobre isso, mas é verdade, a gente tem que entender um pouquinho de tudo para mostrar para o cliente, olha, não vai dar errado. Ou também vai dar errado, se tu fizer. Pois é. Tu sentiu, voltando um pouco lá no que nós falávamos anteriormente, a partir do momento que tu passou a fazer os vídeos e falar, tu sentiu que mudou, eu não digo nem que teve mais vendas, mas que teve mais procura? Sim. Através da tua página do Instagram ou contato pessoal te procurando, chama ali mesmo no vídeo, manda uma mensagem? No Instagram, no vídeo, que hoje o Instagram ele tá uma ferramenta de negócios maravilhosa, no próprio WhatsApp direto, mostrando o vídeo, o imóvel do Instagram. Eu percebi que houve sim, até eu chego às vezes numa farmácia, aqui em Bento, o pessoal, tu é que uma corretora dos vídeos, né? Tu tem imóvel assim, no mercado, nos lugares, e esses dias eu falei até o Adri brincou, ele disse assim, agora eu achei que a menina te pediu autógrafo, porque ela chegou assim, parada no centro, ela... Tem aquela corretora que fez o vídeo daquele empreendimento e tal. Eu, sim, eu quero ver esse empreendimento, me dá teu telefone, daí já peguei o telefone dela. É legal porque eu vejo um reconhecimento e eu vejo muito Deus nisso, porque eu era muito freada nessas coisas assim de inovar. Eu sempre nunca tive dificuldade de me comunicar desde o tempo da escola, então que eu fui oradora da minha turma desde o ensino médio, naquela época do 2º grau, mas eu nunca fui de me expor. E no começo, e hoje mesmo, eu me cobro, né? Porque eu sei que para te ter um engajamento tem que estar toda hora. E às vezes eu esqueço, daí vou lá e tento também cobrar da equipe isso, mas respondendo sim, traz um retorno significativo, porque as pessoas conhecem não só o que eu estou escrevendo, é diferente as pessoas lerem o que eu escrevo e é diferente elas verem, olharem no meu olho ali gravando um vídeo, dizendo, gente, é um lugar legal, é um lugar bom, seja o teu primeiro imóvel, seja a realização do sonho da casa que tu sempre sonhou. Daquela casa que tem 4 quartos, 3 suítes, 3 vagas de garagem no centro de Bento ou num bairro que seja turístico de Bento, como no Vale dos Vinhedos. Então, o cliente, eu acredito que eles gostam muito disso, de ver o ambiente onde eles vão morar antes de visitar. Nunca vai acontecer, Moisés, tu me ligar e dizer, Juliana, eu gostei daquele imóvel lá, eu posso fazer uma visita? Quando o cliente chamar para essa visita, eu vou dizer, cara, eu preciso conversar um pouquinho contigo antes da visita, para eu entender realmente se aquele imóvel é o imóvel que tu deseja, porque chega às vezes clientes para mim que eles falam, Juliana, já visitei 8 apartamentos e não gostei de nenhum. Aí eu fico me questionando, como que visitou 8 apartamentos e não gostou de nenhum? Quem estava fazendo atendimento para esse cliente não conversou com ele, só pegou ele pela mão, vamos lá visitar. Não, o cliente ele quer ser ouvido. Ele quer ser ouvido, por mais que hoje a gente saiba que a vida de todo mundo está numa grande correria, ele quer ser ouvido, mesmo que seja chamada de vídeo, mesmo que seja ligação ou pelo WhatsApp, eu preciso ouvir esse cliente. No entanto, que eu tenho vendas, mas as que eu fiz, os clientes estarem em São Paulo, nunca vi esses clientes na vida,
e eles compraram apartamento. Legal. Mas a gente, assim, ó, teve uma grande conversa, um grande bate-papo para entender o que eles queriam para depois efetuar a compra. E a Imóvel Bento tem uma página própria? Tem. E tem a tua? E tem a minha. E o Adriano tem a dele? Isso. E os outros, cada um tem as suas? Tem a deles. Tá, mas só para me entender, a maior parte de contatos vem através da tua página ou da página da Imóvel Bento? Da minha. Eu imaginei que era isso que tu ia me responder. Vai através da tua mesmo. Isso. Mas os teus vídeos estão lá na página da Imóvel, alguns. Sim, estão. Na realidade, assim, os vídeos hoje, eles são institucionais no sentido que todos os corretores trabalham os meus vídeos. Uhum. Por questão do engajamento que ele tem hoje nas redes sociais. A gente está aí hoje com quase 15 mil, eu estou quase 15 mil seguidores. Nunca trabalhei nada, nunca paguei nada para ter seguidores, graças a Deus isso é fruto do trabalho, e até me surpreendi, porque há menos de, talvez 8 meses atrás, eu estava com 1.800 seguidores. E a gente foi tendo engajamento maior e foi aumentando isso, graças a Deus. E eu percebo também, e as pessoas não me chamam, Moisés, que é interessante, somente pelos imóveis. As pessoas me chamam também por situações que ali nós conversamos sobre Deus. Uhum. E eu percebo que é Deus que está dando esse crescimento, e a gente tem orado que as portas que ele abrir, nós vamos entrar. Eu creio que hoje aqui é uma porta que ele abriu. Amém. Então, por isso que eu estimulo aos corretores também a verem a maneira deles se comunicar. Porque, por exemplo, as pessoas veem você fazendo aqui um podcast, olhando de fora parece que é muito fácil. Todo mundo pode fazer um podcast, vou lançar toda semana. Que conteúdo vai ter? Você vai ter engajamento público? Que conhecimento você tem disso que você está fazendo? E eu percebo hoje em Bento que houve uma situação assim que todo mundo acha que pode gravar sem preparo nenhum, sem vocabulário certinho. Vou fazer e vamos ver o que vai dar, porque todo mundo está fazendo. Pois é. E aí não traz um resultado esperado, a pessoa se frustra, né? Assim como a profissão de corretagem. As pessoas pensam, o pessoal ganha muito dinheiro, vou ser corretor. Não tenho trabalho, estou desempregado, no momento vou ser corretor. Gente, é muito difícil. É difícil. É muito difícil, porque pode ter sorte de principiante, de vender nos primeiros momentos, nos primeiros meses, claro que pode. Com todo mundo pode acontecer. Também a continuidade disso. Isso, por isso que há um grande índice de pessoas que entram no mercado imobiliário e também um grande índice de pessoas que abandonam o mercado imobiliário. Sabe que eu converso muito com o Marcelo, que é o proprietário do estúdio aqui do Estúdio Matrix, e a gente fala muito sobre isso. Que quando eu e ele começamos, ele também tem um podcast, começamos praticamente juntos, há 1 ano e pouco atrás. As iniciativas de podcast em Bento não existia. Tinha tido algumas pequenas iniciativas, mas a coisa estava meio que sumida. E depois que nós iniciamos, várias iniciativas tiveram, muito legais algumas, inclusive. E aí, às vezes a gente conversa e diz, poxa, tanta gente fazendo, né? Vamos continuar e tal, e tanto eu quanto ele sempre diz, não, nós vamos permanecer, porque o que a gente faz é legal, é bacana, né? A gente se dedica, tu vai atrás, tenta fazer algo com qualidade, e é o que tu diz, às vezes o início é legal, legal, mas se tu não tem continuidade, se tu não tem qualidade, a tendência é que algumas coisas vão ficando, né? Algumas pessoas vão ficando pelo caminho, algumas iniciativas vão ficando pelo caminho, pode ser que não, pode ser que continue, como é o caso de vocês, né? Não te preparo, vou fazer, de repente, um vídeo, uma venda deu certo, mas se a pessoa não se qualifica, se ela não se melhora, se ela não se aprimora, né, não aprimora o seu negócio, a tendência é que aquilo ali talvez tenha 1, 2 ou 3 vendas e depois vai sumindo, né? Sabe o que eu vejo de importante nisso, mas acho que eu lembro desde o primeiro momento que a gente conversou, que quem não tem propósito no que faz não permanece. Não permanece. É isso aí. Porque tu tem que ter propósito, tem que ser autocrítico. A gente tem que olhar e ver, cara, eu não acerto sempre, tal coisa eu posso melhorar, tal aspecto eu posso melhorar, e assim nós vamos... E eu acredito que o propósito, ele é muito importante, que você me falou, Juliana, eu gosto de trazer assuntos pertinentes, diversos, desvinculado a profissões que eu já tive anteriormente, né? Para que seja algo natural. Cara, tu tinha um propósito, planejou isso, não vou vincular nada, vamos fazer livre. E disso eu acredito que foi nascendo situações, talvez tu fez amizades daqui, e foram surgindo ideias e temas, né, a serem feitos, porque o propósito, ele nos move. Quando a gente não tem propósito, ou simplesmente olha os cifrões,
isso vai ter um momento que vai desmotivar a ponto de parar. Já teve momentos que eu estive desmotivada na minha carreira? Claro que teve. Mas nunca passei nem um mês sem venda. Isso é muito importante para os corretores. Porque corretor que está 3, 4, 5, 6 meses sem venda, opa, verifica. É como se um médico passasse o mês inteiro sem nenhuma consulta. Como assim? Trabalha naquela área, tu é especialista, tu faz atendimento a pessoas, como é que tu não vai ter clientes, né? Ou uma loja que passa o mês inteiro sem entrar nenhum cliente, tem alguma coisa de errado acontecendo. A maioria das pessoas diz, não, o mercado tá ruim, todos os clientes que eu pego são ruins, então a gente sempre tenta responsabilizar o outro. Mas quando existe propósito, eu vou fazer uma análise, gente, onde que eu tô errando? O que eu estou fazendo de errado, como eu estou me posicionando para eu não ter engajamento nem com aqueles que estão precisando, porque imóveis estão sendo vendidos. Verdade. Podcasts estão sendo assistidos. É verdade. Por que eu não estou nessa briga? Eu não preciso ser o melhor, porque isso quem vai determinar, eu creio no patrocínio dos céus. Quem vai gerenciar tudo isso, desse engajamento, eu creio que é Deus, mas eu tenho que entregar o meu melhor. Se eu entregar o meu melhor e mesmo assim eu não tiver resultado, aí, eu tenho que me analisar. Agora, sempre que eu puder melhorar e eu não estiver alcançando o resultado esperado, eu tenho que ser humilde a ponto de ver, cara, eu não nasci para isso. O Adriano é o que diz, eu não nasci para fazer vídeo. Ele nasceu para filmar. Ele é o cara ele brinca que ele é o menino da água e do café. Isso ele é o menino da água que ele troca bombom nessa água. Mas é assim. Mas a gente, assim, vendeu muito imóvel, ele me ajudando. Quando meu filho menor nasceu, eu tenho um filho de 18, uma de 15 e um de 7. Quando o filho de 7 anos nasceu, na época foi bem quando meu pai estava muito doente. E aí, assim, a gente tinha que continuar tendo recursos, né? Não podíamos parar 100% de trabalhar. E o Adriano ficava em casa com o bebê muitos dias e eu ia para o escritório. Como é que nós fazíamos? Nós tínhamos um empreendimento em exclusividade naquela época e nós tínhamos prazo para assinar aquele contrato na Caixa. Ele atendia os clientes via Facebook, porque não tinha Instagram. Os clientes pensavam que era eu. Ele atendia os clientes via Facebook, agendava horário e eu fazia o gol no escritório. O que a gente chamava de fazer o gol? Ele preparava, a gente brincava, ele preparava a bola e eu fazia o gol, porque ele agendava com o cliente, para o cliente no escritório, e eu atendia e convertia em vendas. E isso deu muito certo. A gente vendeu uns 2 empreendimentos nesse alinhamento, porque tinha outras coisas para fazer, não conseguimos estar os 2 plenamente no escritório. Aí nós percebemos que ele também tinha perspectiva de ser um bom corretor. E graças a Deus deu certo, né? E depois nós 2 entramos e fechamos vários empreendimentos dessa forma, mas cada um trabalhando, e o perfil de clientes que a gente atende é bem diferente, mas porque eu atendo clientes mais calmos, mais tranquilos, clientes assim, de boa, né? E o Adriano já atende os clientes que querem tudo para ontem. Bem, assim, conforme o jeito é atraído o cliente. No afogadilho, né? Mas tu falou uma coisa que eu penso também dessa mesma forma, sabe? Tu, na tua rede social, embora seja uma rede social que tu use também para negócios, tu não precisar te omitir com relação a algumas coisas da tua vida. Claro, nós temos a nossa privacidade, todos têm o seu momento de privacidade, mas eu digo assim, não ter nada a esconder, sabe? E nem questão de esconder, de não querer mostrar. Eu teve um momento da minha vida, logo depois de eu ter aceitado Jesus como meu Senhor e Salvador, que eu tinha um certo receio de mostrar e de falar sobre isso, principalmente em rede social, ficava meio retraído. Cara, é tão bacana tu poder mostrar isso para as pessoas e dizer o quanto Jesus é importante, o quanto ele ajudou, o quanto ele te botou para cima nas horas difíceis, né? E tu expor isso e poder falar numa rede social em que é a tua rede social para negócio, que é a rede social para tu mostrar daqui a pouco um momento de família, que é a rede social para tu mostrar esse teu momento de fé, de crença, que é a rede social para tantas outras coisas. Tu não precisar separar isso e particionar em várias situações, né? Tu tem uma rede social que tu pode mostrar tudo isso e que isso acaba te ajudando em todos os sentidos. Tu mesmo disse, tem pessoas que te procuram lá não para falar sobre o imóvel, mas sobre uma outra situação que visualizou lá. E eu também tenho recebido tanta devolutiva das pessoas. Poxa, Moisés, tal coisa que tu publicou no teu devocional hoje de manhã, cara, que bacana aquilo ali. Isso aí serviu para mim.
né? Então, não é só o podcast, não é só a minha questão profissional voltada à esfera pública, é um contexto de coisas, né? A fé, e eu vejo isso também ali no teu perfil, acho muito legal isso, e é isso que me atraiu quando eu digo, pô, tá aqui alguém legal para poder falar um pouco sobre isso, né? E eu percebi, Moisés, que assim, o engajamento das minhas redes sociais, elas tiveram um crescimento muito maior a partir desse momento. Como eu te falei antes, eu era religiosa. Depois eu realmente conheci Jesus. A partir do momento que eu conheci Jesus, eu perdi também essa timidez, assim, de expor a minha crença, a minha fé. Porque até então também eu achava, eu vou sofrer preconceito. As pessoas não vão querer, porque isso vai parecer fanatismo e tal. Não, gente, eu realmente sou apaixonada por Jesus. Ele mudou a minha história, ele mudou meu casamento, ele mudou a vida dos meus filhos. Mas não é só por isso. É porque ele tem um propósito de salvação na minha vida. E é o que eu falo para as pessoas, não é pelo que ele pode nos dar, sabendo que ele pode nos dar muitas coisas, mas é pelo que ele fez. É pelo que ele se entregou por amor a nós lá naquela cruz e nos deu uma oportunidade de salvação. Sendo que errar... eu tinha muito medo de me expor dessa forma, eu errei várias vezes, eu não sou perfeita, no início da profissão todo mundo comete erros, mas hoje eu tento sempre acertar, e é isso que Cristo me ensina, ele diz que todos os dias eu posso ser melhor. Teve momentos da nossa vida, mas há 1 ano e meio, 2 anos atrás, que a gente quase perdeu a nossa filha dentro de casa, e a gente... tem adolescente, quem tem filho adolescente sabe qual é a dificuldade de lidar, é hormônio, ainda mais menina, hormônios a mil e tal, e foi Deus que nos ajudou, que nos deu sabedoria de lidar com situações, porque hoje a internet é uma ferramenta muito boa, mas é uma ferramenta destrutiva, para quem não controle, não vê todas essas coisas, e foi Deus que nos deu, assim, olha, hoje a nossa filha, meu Deus, maravilhosa, ela é o nosso braço direito e esquerdo, porque ela ajuda a cuidar do pequeno. Às vezes tem dias que a gente trabalha das 8 da manhã às 8 da noite. E quem cuida do pequeno e auxilia tudo é ela 100%. E quem nos deu esse norte de achar, opa, tem solução, é Cristo. É Cristo, ele Amém. Mostrou, porque ele viu em nós, né, algo de bom que a gente não via. Amém. Ele viu algo de valor que nós não víamos, e isso é inexplicável. É inexplicável tu ver os teus filhos alinhados com o coração deles nos princípios de Deus, porque eu converso com tantas mães que elas, meu Deus, eu não sei o que fazer com os meus filhos, meu filho tem 18 anos, ele sai, eu não sei onde vai, o nosso filho tem 18, vai fazer 19, para ele jogar futebol com os amigos, pai, mãe, eu posso ir? Sexta-feira à noite, esses dias eu falando no quadro, disse, cara, para pensar que quantos jovens estão, os pais não sabem aonde, o nosso está aqui. Às vezes com idade até mais tenras do que 18, né? 13, 14, sai de casa e o pai nem faz ideia de onde a criança foi, onde tá, com quem tá. A Bíblia, ela traz algo que eu sempre falo para os casais, assim, que ensina a criança, né, no caminho que deve andar, e quando ele for velho, ele não se desviará. Quando a Bíblia fala no caminho, ela não fala que tu tem que mostrar, é que tu vai ter que viver. Tem algumas palavras que as pessoas distorcem. Se dentro da minha casa eu não for o exemplo em tudo, o meu filho, ele vai chegar um momento que ele vai se desviar. Mas se eu for exemplo em tudo, mesmo que eles estejam passando por adversidades, por confusões, por dúvidas, ele vai chegar um momento de se alinhar. E isso a gente viveu, por isso que eu não tenho a mínima vergonha de dizer realmente que quem estiver enfrentando problemas com filhos adolescentes, casamentos que parecem não ter solução, situações adversas com saúde, mesmo meu pai não ter sido curado do câncer, eu creio que Jesus pode curar. A Bíblia fala do milagre, né? Que ele ressuscitou um homem que estava morto há 4 dias. Então ele tem poder. Se ele quiser, ele faz. E nós cremos no milagre de Jesus Cristo, que ele continua. E vai continuar até o dia que nós nos encontrarmos com ele. Amém, amém. Legal, que papo bacana, né? Não falamos só sobre imóveis, falamos sobre família, sobre Jesus, sobre ser cristão, sobre tantas outras, sobre internet, redes sociais, e eu adorei a nossa conversa. Eu sempre digo para vocês que nós sempre temos assuntos legais com convidados especiais, ou vice-versa, né? Assuntos especiais com convidados legais, e em cada episódio nós temos experiências como essa que nós tivemos hoje com a Juliana Ramos, da Imóvel Benta. Fiquei muito feliz com a tua presença aqui, também Juliana. Fiquei muito feliz em participar. Devolvo a palavra para ti, para poder se despedir do pessoal, te agradecendo muito aí pela presença.
Agradeço muito, Moisés, poder estar aqui, falar um pouquinho, né, da minha história e entre tudo que nós conversamos, o mais importante, se eu puder dar um conselho para quem estiver nos assistindo, é que nunca percam a fé. Por mais difícil que os dias pareçam, por mais difícil que as circunstâncias pareçam, a Bíblia fala, né, que Jesus, ele tem o controle de todas as coisas, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Então, se puder desejar algo, que a vida de Deus esteja transbordante, a vida de Cristo, e no coração de todos que assistem e acompanham esse podcast, que Jesus te abençoe também. Amém. Recebo. Na tua vida nesse momento, Recebo. nos teus planos futuros, Amém. que o Senhor abençoe todos os teus sonhos, viu? Muito obrigado. Tu gosta de caminhada, fazer esporte ou tu não é muito adepta? Mais ou menos? Na verdade, assim, o meu pensamento, a minha intenção gosta. Mas não tem tanto tempo assim. Nesse momento, assim, eu não posso muito fazer por causa do meu pé, como eu te falei, que eu quebrei. Que tu falou, tá certo. Mas a intenção é que agora, logo que melhor, a gente volte a fazer as caminhadinhas. Então, quem sabe eu vá te ajudar, te motivar. A nossa apoiadora Globo Esporte sempre deixa um presente, um brinde para quem participa. E eu vou te dar uma das camisetas dry fit muito bacanas da Globo Esporte aqui. Legal. Então, essa é para ti. Tá? Obrigada. Fabricada por eles mesmos, tem a marca da Globo Esporte aqui embaixo, bem bacana mesmo. Esse é um presente da Globo Esporte para ti. Obrigada. Legal. Vou fazer bom uso. Claro. É o que eu sempre digo para vocês, fiquem ligados, porque nós sempre temos episódios muito bacanas aí, com lições de vida fantásticas, assim como foi esse com a Juliana Ramos. Até o próximo Escusselcast.